Bom, galera, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos dar uma aprofundada na parte de leis ponderais, aquela parte que a gente viu lá em modelos atômicos, lei de Lavoisier, lei de Proust, vou acrescentar mais 3, mas sobretudo nessas duas primeiras vamos aprofundar um pouco, vamos ver umas coisas interessantes sobre isso, e eu convido vocês porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa, vamos trabalhar. Cara, a primeira lei foi a lei de Lavoisier, que foi lá pelos anos 1790, por aí, daquele no auge da Revolução Francesa e tudo mais. O que eu quero que vocês lembrem é que Lavoisier, ele falava, vocês já podem ver aqui, ó, da conservação das massas. Então, quando a gente pensa em Lavoisier, a gente pensa em conservação das massas. Quando a gente vai para a física mais moderna, já a física do século XX, veio Albert Einstein e na sua teoria da relatividade, ele falou que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você vai, porra, Michel, mas o que é isso? O que o Einstein mostrou foi que a energia e a massa são interconversíveis. Isso quer dizer o quê? Que a energia pode ser convertida em massa e que a massa pode ser convertida em energia. Cara, se a energia e a massa são interconversíveis, quer dizer que a massa, na verdade, ela não se conserva. Ela pode ser transformada em energia. Quer dizer que Albert Einstein estava dando uma porrada na lei de Lavoisier. De acordo com Einstein, a massa não se conserva. E para Lavoisier, ela se conserva. Aí tu vai, pô, mas enfim, eu posso ou não posso usar a lei de Lavoisier? Qual é a ideia? A lei de Lavoisier, ela é válida para a maioria das reações, porque a quantidade de massa que é perdida ou que é ganha numa reação é muito pequena. Pô, Michel, mas por que, cara? Vamos olhar isso aqui. Se a energia pode ser transformada em massa e a massa pode ser transformada em energia, eu tenho duas variáveis e uma incógnita. Eu vou pegar com vocês e vou escrever essa equação de uma outra forma. Eu vou colocar que a variação da massa é igual a variação da energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Olha que eu só fiz passar a velocidade da luz para baixo da variação de energia. Aí tu vai, pô, quer dizer que a variação que a massa sofre é igual à variação de energia da reação dividido pela velocidade da luz. Só que, cara, se a gente parar e pensar, a velocidade da luz é um valor absurdo. A velocidade da luz é um valor muito grande. Poxa, se a velocidade da luz é um valor muito grande e ainda está elevada ao quadrado, o que é que eu vou ter? A variação da massa vai ser muito pequena. Se a variação da massa vai ser muito pequena, ela não é perceptível nas balanças, a não ser que eu tenha um aumento de energia tão grande que compense essa velocidade da luz. E, gente, real, só dois processos têm uma energia tão grande que a gente consegue perceber a massa mudando. E esses dois processos que têm variação de energia suficiente para que eu perceba a massa mudando são fissão e fusão nuclear. Então o que é que eu vou colocar aqui, ó? A variação da massa só é perceptível em processos nucleares. Mais precisamente, para que a gente seja bem claro, na fissão. Gente, lembre que fissão é aquele processo onde o átomo é quebrado em dois, como é o caso do urânio, e ocorre nas usinas nucleares, aconteceu na bomba atômica, né? Tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. Em Hiroshima foi o urânio que foi usado, lá em Nagasaki já foi o plutônio, que são dois elementos que são físseis, que sofrem essa fissão, e o outro seria a fusão. A fusão, a maioria das vezes eu tenho átomos de hidrogênio fundindo e produzindo hélio. Isso é o que acontece, por exemplo, no Sol. Então a energia solar, ela é oriunda da fusão nuclear. É um processo que envolve muita, mas muita energia. Cara, se a fissão já é muita energia, a fusão é muito mais energia. E essas energias são tão grandes que a gente consegue perceber a massa mudando. Nas outras, nas reações químicas, que eu vou chamar de reações ordinárias, pode ter certeza que se não se percebe a massa mudando. Se eu não percebo a massa mudando, eu posso tranquilamente adotar a lei de Lavoisier, não tem problema. Então isso aqui é um aprofundamento.
A teoria de Einstein, teoricamente, acabou com a lei de Lavoisier, mas eu só percebo essa massa mudando se eu tiver uma reação nuclear. Tamo junto? Vamos para a segunda. Eu vou só lembrar o que é a lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções definidas. Aí tu vai, pô, Michel, como é isso? O que ele conseguiu provar foi que quando eu formo um determinado composto químico, uma determinada substância, a relação entre as massas que reagem é sempre a mesma. Tipo, se você pegar aqui, ó, no experimento 1, a gente vê que eu tenho 12 gramas de carbono e 16 do oxigênio, forma 28 do composto 1. No 2, eu botei 24. Cara, se a quantidade de carbono é o dobro, se eu quiser formar o mesmo composto, a quantidade de oxigênio também vai ter que ser o dobro. Então você vê que a proporção é a mesma, ó. 12 para 16 é a mesma coisa de 24 para 32. E aqui eu teria 56. Lei das proporções definidas. Sempre que um aumenta, o outro também aumenta, proporcional. Isso se eu for formar o mesmo composto. Agora vem lei nova, tá? Vamos imaginar o seguinte. O que é a lei de Dalton? Olha que coisa bacana. Olhem esses 3 experimentos. Foquem os 3 experimentos. Vocês veem que o primeiro é igual ao anterior. 12, eu vejo aqui, que reage com 16. Eu estou usando a palavra reage. Eu não estou usando a palavra coloquei. Porque quando eu coloco, nem sempre é obrigado que reaja tudo. Agora, se eu disser reage, eu estou garantindo. Então, pelo amor de Deus, leiam a questão. Se o cara disser 12 reage com 16, dá 28. Se ele disser 24 reage com 32, dá 56. Vocês veem que a proporção é a mesma? 12 para 16, 24 é o dobro, 32 é o dobro, 56 é o dobro. É a mesma proporção. Então, se eu disser para vocês que aqui, ó, eu tenho um composto 1, vocês podem ter certeza que esse segundo também é um composto 1. Aí vem uma coisa muito legal. Se vocês olharem, o experimento 3, vocês percebem que 12, que é igual a 1, ó, vou colocar aqui de vermelho, ó, 12, aqui também é 12, só que no primeiro 12 reage com 16. No segundo, os mesmos 12 reagem com 32. Aí você vai dizer, opa, mudou. Mas se mudou, se a proporção não é a mesma, quando a proporção é a mesma, o composto é o mesmo. Se a proporção é diferente, vocês podem ter certeza que o composto é diferente. Então aqui eu teria um composto 2. Ligou na parada? Então quer dizer, quando a proporção é a mesma, o composto é o mesmo. Quando a proporção é diferente, o composto é diferente. Aí vem uma coisa muito legal. Olhem só, na primeira experiência eu usei 12. Aqui eu também usei 12, quer dizer, a massa de carbono é a mesma. Se vocês olharem, a quantidade de oxigênio no primeiro é 16, no segundo é 32. Gente, 16 para 32 é a proporção de 1 para 2. Percebam que é um múltiplo. Então, quando eu tenho duas substâncias reagindo, formando compostos diferentes, se a massa de um for a mesma, a relação entre as massas da outra é número inteiro e pequeno, é múltiplo. Por isso que essa lei se chamou Lei das Proporções Múltiplas. Lembrando, quando o composto é o mesmo, a proporção é a mesma. Quando o composto é diferente, se um tiver fixo, o outro é múltiplo. Lei das proporções múltiplas é a lei de Dalton para formar composto diferente. Fácil de a gente entender e se cair, você já sabe o que é. Quando forma composto diferente, se eu fixar um, a proporção do outro é número inteiro e pequeno. É uma proporção múltipla. Tamo feito. Vamos para a próxima. Essa, de vez em quando cai, e ela é muito interessante, ó. Hipótese de Avogadro. Cuidado para não confundir com o número de Avogadro, que é lá o 6,02 vezes 10 a 23. A hipótese de Avogadro, a época que foi feita, ela foi muito fora de série. Ela dizia o seguinte, ó, volumes iguais de dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão encerram, quer dizer, contêm o mesmo número de moléculas. Pô, Michel, o que é que significa isso? Gente, volumes iguais, se o volume é o mesmo, de dois gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram
contém o mesmo número de moléculas. Ele está dizendo de forma clara que se eu tiver o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, o número de mols do gás A é igual ao número de mols do gás B. Aí você vai, pô, mas hoje isso é muito fácil. Hoje, porque hoje a gente usa a equação de Clapeyron. A gente vê que PV é igual a nRT. Então, se a pressão é a mesma, o volume é o mesmo, a temperatura é a mesma, como R é uma constante, como tudo é igual, o número de mols tem que ser o mesmo. Mas vocês imaginam a época que isso aqui foi feito de forma empírica? Então, hoje, a gente prova pela equação de Clapeyron. Pressão igual, volume igual, temperatura igual, como R é constante, o número de mols é igual. Essa é a hipótese de Avogadro. Volumes iguais, na mesma temperatura e pressão, tem o mesmo número de mols. Só vale para gás. E vamos para a última, que também é uma lei super bacana, e quando a gente sabe essa lei, às vezes torna algumas questões bem rápidas, que seria, bem rápidas, né? Que seria a lei volumétrica de Joseph-Louis Gay-Lussac. Ô, Gay-Lussac, o que é que esse cara disse? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, ó, o que ele diz? Ó, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes de gases dos reagentes e dos produtos de uma reação têm sempre entre si uma relação de números inteiros e pequenos. O que é que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer foi que a relação entre os volumes de gases que reagem e são formados em uma reação sempre é de números inteiros e pequenos. Ah, Michel, tô confuso pra caramba. Gente, ele não falou que era na mesma pressão e temperatura? Então vamos fazer uma suposição. Vamos supor que isso aqui esteja nas CNTP. Pô, se eu supuser que está nas CNTP, vocês sabem que 1 mol desse cara precisa de 3 mols desse e produz 2 mols desse. Mas se eu quisesse volume, qual é o volume de 1 mol de gás nas CNTP? 22,4. 3 mols seria 3 vezes 22,4 e 2 mols seria 2 vezes 22,4. Se a gente parar para perceber, qual é a proporção, qual é a relação? É 1 litro para 3 litros para 2 litros, porque proporção é só relação. Se eu quiser só a relação, são os números inteiros que a gente tem. E vocês percebem que a relação entre os volumes é igual à relação do número de mols. Então quer dizer que para gases, guardem isso, ó, para gases a proporção em mol é igual à proporção em volume. A relação em mol é igual à relação em volume. Se 1 mol reage com 3 mols, eu posso dizer que 1 litro reage com 3 litros. Feito, provado, desenrolado, você consegue fazer isso daí. Então isso é lei volumétrica de Joseph-Louis Gay-Lussac. E com isso, a gente contempla todas as leis ponderais. A gente é capaz agora de dizer qualquer uma, eles tocam na prova, a gente vai lá e acerta. Numa boa? Beijo enorme no coração de vocês. Lembrem que vocês vão estar preparados.